Quero falar agora sobre o Cruzeiro tem reforço desaparecido. Você sabe que a partir de 1º de dezembro, Neisser Villarreal passa a ser jogador em definitivo da Raposa. Ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Esse é um centroavante de 20 anos de idade, que já havia deixado excelente impressão no Sul-Americano Sub-20 e marcou mais 5 gols no Mundial Sub-20 disputado recentemente. Pois bem, desde que a Copa do Mundo Sub-20 terminou, e ele não voltou mais para o Milionários para cumprir suas últimas semanas de contrato. A reapresentação do time estava marcada para 20 de outubro. Inclusive, um companheiro de time dele, o Carlos Sarabia, que também estava disputando a Copa do Mundo, se apresentou, mas ninguém tem notícia do Villarreal. O técnico da seleção sub-20 chegou a se manifestar, dizendo que o jogador não sabia a data certa da reapresentação. O Milionários afirma que não tem nada disso, que ele sabia a data de apresentação e não se apresentou por opção. Inclusive, o Milionário já cogita aí a FIFA para cobrar a ausência do jogador, abandono de emprego, entre outras coisas. Não imagino que possa sobrar para o Cruzeiro, mas essa é a realidade de momento. Só para registrar que o Neisser Villarreal, que tem muito potencial, ele costuma causar. Teve um episódio, por conta do fato dele não querer renovar o contrato, o ano de 2025 entre o Milionários e o Villarreal foi bem atribulado, foi bem bagunçado. E no momento em que ele chegou a ser afastado, ele apareceu numa live fazendo essa live com uma camisa do América de Cali, rival do Milionários, o que lhe rendeu uma punição e o obrigou a pedir desculpas de forma pública. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira de convocação da seleção brasileira e convocação mais do que merecida. Eu falei isso aqui muito nas últimas lives, que eu confiava muito no técnico Carlo Ancelotti, que ele não ia cair em pressão de imprensa que praticamente tinha encerrado a carreira do Fabrício Bruno na seleção brasileira. Dito e feito, Fabrício Bruno convocado para os amistosos da seleção brasileira. Ele vai se apresentar depois do jogo com o Fluminense no domingo e são amistosos na Europa. A seleção brasileira vai jogar contra Senegal e Tunísia em Londres e Lille no mês de novembro. É a última data FIFA do ano e o Fabrício Bruno lembrado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti. Aí vai depender da rodada que o Cruzeiro terá contra a equipe do Juventude, logo depois ali da volta da data FIFA, para saber se o Fabrício Bruno será desfalque ou não neste compromisso. Mas como é na Europa, né, talvez o trajeto seja mais tranquilo. Tem que ver se o jogo com o Juventude será no dia 19, uma quarta-feira, ou se no dia 20, esse jogo em Caxias do Sul. Mas o Cruzeiro vai trabalhar para que o Fabrício Bruno não seja desfalque neste duelo diante da equipe do Juventude, porque a partir de agora todos os jogos são importantíssimos para a equipe do técnico Leonardo Jardim. Parabéns então ao Fabrício Bruno pela convocação e, repito, convocação mais do que merecida. O Cruzeiro podia ter outros jogadores também convocados, mas com o Fabrício Bruno já fico feliz aí, até porque o jogador ele deixou aquela partida diante do Japão sentindo bastante, né? Foi acolhido pelo torcedor do Cruzeiro e isso o próprio Fabrício Bruno admitiu que foi um acolhimento bem legal. Fabrício Bruno que volta ao time do Cruzeiro no duelo diante da equipe do Grêmio, quarta-feira, 8 horas da noite, Arena do Grêmio em Porto Alegre. Estaremos lá com a equipe completa para contar a história desse jogo, que terá o apito de Lucas Paulo Torezin. Ele é do Paraná, ele já apitou 2 jogos do Cruzeiro nesta Série A, goleada sobre o Grêmio, aquele jogo no turno, e apitou a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Foram arbitragens tranquilas do Lucas Paulo Torezin. E a CBF também definiu o VAR, o árbitro de vídeo, que é o Caio Max Augusto Vieira. Vamos até consultar aqui o que ele teve
de VAR para o Cruzeiro foi VAR em Flamengo 0, Cruzeiro 0, no Maracanã, e ele foi a VAR 2, assistente de VAR, né? No Atlético 1, Cruzeiro também 1, não me recordo de o VAR atrapalhar. Que siga assim, né? Não dá pra gente elogiar a arbitragem, porque desse pessoal aí dá pra gente esperar muita coisa. Então tá tudo definido para este compromisso diante da equipe do Grêmio. O técnico Leonardo Jardim vai definir o time nesta terça-feira. Hoje, no treinamento, Arroio e Sinisterra trabalharam normalmente. Muita gente ficou até ali perguntando. A questão do Arroio já tinha falado aqui, né, que era apenas cãibra, e o Sinisterra, quando muita gente ali viu e achou que ele estava sentindo, realmente ele estava sentindo, mas foi uma bolada que ele levou lá naquela região, então ficou ali um pouco com dor durante um tempo do jogo com Vitória, mas depois tudo bem, até arriscou mais movimentos, ainda sem confiança total, né? E isso é importante com o passar dos jogos. Hoje ele treinou normalmente na Toca da Raposa 2, assim como o Arroio, jogadores aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. Eu falei sobre volta de Fabrício Bruno, sobre volta de Vidalba. Vamos ver nesta terça-feira, o Leonardo Jardim vai definir o time, se ele faz alguma outra mudança, e também a questão aí de pensar em um desgaste de algum atleta, se isso vai acontecer. Tudo será definido no treinamento da tarde desta terça-feira. Depois o Cruzeiro segue viagem para Porto Alegre em voo fretado. Quarta-feira é este compromisso. No domingo é o Fluminense, o jogo no Mineirão, às 4 horas da tarde. E o Cruzeiro iniciou hoje a venda de ingressos, diferentemente daquele movimento que teve, o Cruzeiro, ele tem aí uma retomada daquele preço que vinha sendo praticado, até porque um jogo domingão, 4 horas da tarde, contra o Fluminense. Mesmo assim, acho que o torcedor vai colocar mais de 50 mil novamente no Gigante da Pampulha. Os preços aí de acordo com cada sócio, né, comprando com o seu devido desconto. Então, a expectativa é de Mineirão lotado neste duelo importante. O Fluminense que está ali tentando buscar uma vaga na Copa Libertadores. O Cruzeiro cada vez mais próximo de retornar à competição mais importante do nosso continente. Tá falado, pessoal? Rubens Júnior, vamos com repercussões do lado celeste e, claro, projeção para o meio de semana. Vem o Grêmio pela frente, Rubens Júnior, boa noite. Boa noite, Cirilo. Na quarta, 8 horas da noite, em Porto Alegre. Alô, meus amigos e minhas amigas da turma do bate-bola. O Cruzeiro comemorando, né, a convocação do Fabrício Bruno. Mais uma, o jogo do dia 18 em Paris. O Cruzeiro joga no dia seguinte, muito possivelmente, no dia 19, uma quarta-feira, contra o Juventude. Jogo no Alfredo Jaconi em Caxias. Essa partida ainda não foi confirmada pela CBF, que pode passar para o dia 20, então vamos aguardar, até porque o jogo em Paris vai ser às 3h30, hora de Brasília, do dia anterior. Mas pensando no Grêmio, a reapresentação depois do jogo contra o Vitória foi ontem na Toca, mas apenas aquele trabalho leve. A gente já vem informando sobre o que ganhou o técnico Leonardo Jardim de reforço. Tem a zaga titular de volta à sua disposição, com o Vidalba, com o convocado Fabrício Bruno. O Cruzeiro defende uma invencibilidade espetacular no momento do Campeonato Brasileiro. É a maior invencibilidade da competição. Cruzeiro vem, né, de resultados aí além da partida, né, passada contra o Vitória, teve também contra o Bahia, contra Bragantino, Vasco, Flamengo, Atlético e Palmeiras. E já pensando não só no Grêmio, mas também no jogo do domingo, inclusive, atenção, Nação Azul, a diretoria chamando você, torcedor, para comparecer no domingo, mais um dia onde teremos um horário
bom para o torcedor, principalmente a turma que vem do interior, às 4 horas da tarde, o técnico do Cruzeiro pode sim, Cirilo, pensando a longo prazo, preservar um ou outro atleta, já que o Cruzeiro vem, né, nessa maratona e é de praxe. A parte física conta muito para o técnico Leonardo Jardim. Então, essa briga, por exemplo, ele até citava na sua entrevista coletiva sobre o Arroio, pode o Sinisterra, a cada dia que vai ganhando mais ritmo de jogo, aparecer entre os titulares, fazendo esse rodízio com o próprio Arroio, e é esse Cruzeiro que vai se desenhando para manter a invencibilidade e seguir no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, JVC. Vem aí uma quarta-feira com uma grande jornada esportiva, infelizmente 2 jogos no mesmo horário, né? Quem manda é a TV, a gente obedece, né? 2 jogos no mesmo horário, quarta-feira, 8 da noite, mas você vai ter cobertura completa de Atlético e Bahia e de Grêmio e Cruzeiro, com 2 horas de esquenta, com 2 horas de pós-jogo, Padrão Itatiaia, 6 horas no ar, pelo menos, a nossa transmissão da próxima quarta-feira. Estaremos juntos com o duelo da Arena MRV e também da Arena do Grêmio. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.